Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Jesus. Se você que está aqui quer depositar a sua oferta no altar, você pode trazer. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a todos. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe aí o time, né? Pelo louvor. Graças a Deus por você que está aqui trabalhando nessa transmissão. Já desde as 5 da tarde, né? Tem gente trabalhando aqui na igreja para poder fazer 2 cultos nesse dia. Um que foi às 5:30 já, em espanhol, e agora o nosso culto em português. Que você se alegre nessa noite. E eu tenho uma historinha aqui para você ficar feliz, né? Diz que o sobrinho chegou para o tio de 86 anos de idade e esperou a tia sair ali de perto e falou assim: ô tio, como é que você consegue fazer o casamento assim tão legal? São mais de 50 anos de casados e você chamando a titia de querida. Você consegue isso? E o tio então respondeu: desde que há 6 anos atrás eu esqueci o nome da sua tia, eu passei a chamar ela de querida. Então é assim que se mantém um casamento, né? Glória a Deus por isso. Quero mandar um beijo para minha querida pastora Dani, que eu ainda não esqueci o nome, né? Graças a Deus, senão eu era um homem morto. Aleluia. Isso é para nos alegrar, né, irmãos? Para nos alegrar. Eu quero meditar na palavra de Deus com você nessa noite, no livro de Tiago, a carta do apóstolo, para tentar responder pelo menos 3 perguntas fundamentais para a nossa vida. Eu particularmente gosto de textos bíblicos, de todos eles, mas tem alguns especialmente que falam conosco. E a minha oração essa semana é para que esse texto, esses 2 versículos estejam falando com você durante todos os dias, até domingo que vem, ou quem sabe até Jesus voltar. Porque pelo menos 3 perguntas fundamentais nós vamos responder. Primeira pergunta que nós queremos responder nessa noite é: quem eu sou? Quem eu sou? A segunda pergunta é: quem me fez? Quem me fez? E a terceira pergunta é: para que eu existo? Afinal, quem eu sou? Quem me fez? E para que eu existo? Verso 17, você que tem aí a sua Bíblia na sua casa ou no trabalho, onde você estiver, acompanhe conosco a leitura da palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 17 e 18. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Pai Celestial, nós lemos a sua palavra e precisamos do teu Espírito Santo para nos trazer a luz da revelação da sua palavra e ministrar ao nosso coração, à nossa alma, à nossa mente, às nossas emoções, corpo físico, a tua graça e o teu poder, no nome de Jesus. Amém. Eu gosto de pegar um texto e ficar preso nele, às vezes.
Como assim, pastor? Eu gosto de ler a palavra de Deus e ficar lendo, relendo várias vezes o mesmo versículo para que ele então possa revelar algo que Deus quer falar comigo naquele tempo. E lendo esse texto durante a semana, eu anotei algumas coisas que quero compartilhar com você. Primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que diz que quem gerou você foi Deus. Então você foi gerado por Deus. Você foi gerado por Deus segundo a vontade de Deus. Creio que eu nasci porque Deus quis que eu nascesse. Deus não quis que eu nascesse na Primeira Guerra Mundial, nem na Segunda Guerra Mundial, nem durante a crise, a gripe espanhola. Deus quis que eu nascesse para passar esse tempo que estamos vivendo. Deus quis que você nascesse. Então a primeira coisa, o princípio fundamental que você precisa colocar escondido no seu coração, na sua mente, é que você é a vontade de Deus. Você é a vontade de Deus. Você é a vontade de Deus. Deus usou a vida dos seus pais para gerar você nesta terra. Seu pai e sua mãe se namoraram e tiveram você. Mas a vontade de ter você é de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Então, se a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, você é a vontade de Deus, logo então você é uma boa, agradável e perfeita para a glória de Deus. A segunda coisa, ou melhor, ainda nessa questão da vontade, olha o que Deus pensou quando Ele colocou você nessa terra. Você que gosta de escrever, Efésios capítulo 1, está lá. Efésios capítulo 1, verso 3, está escrito assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Bendito Deus que teve vontade de criar você e já te abençoou com todas as bênçãos. Não é com algumas, é com todas. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Quer dizer que você é plano e vontade de Deus antes da criação do mundo. Aleluia. Para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. E mais, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Quem é o amado? É Jesus. O amado que deu a vida para que você voltasse ao plano original, que é a vontade de Deus. Segundo, o texto de Tiago diz que você foi gerado pela força da palavra de Deus, pela vontade e pela palavra. Eu entendo que Deus, dentro da sua natureza, tem vontades, assim como eu tenho vontades, assim como você tem vontade. Talvez hoje no domingo a sua vontade era acordar e já chegar e ter aquela costela assada, aquele churrasco, aquela maionese ou aquela macarronada, né? Eu descrevi a casa de alguém agora aqui, eu creio, né? Quem sabe a sua vontade é trabalhar com um determinado segmento, assim como você tem vontade, Deus tem vontade. E eu pergunto para você que está aqui, que está recebendo essa palavra essa noite: você conhece Deus e as suas vontades?
Por exemplo, quando um casal se vê grávido, embaraçado, automaticamente a mulher começa a ter desejos, vontades. E o mais legal, irmãos, na vida conjugal é quando a mulher grávida ela tem uma vontade, daí o marido que quer agradar, o esposo chega com todo o amor, ele está querendo dar vida pela esposa, ele diz para ela: minha amada, o que você tem vontade? E ela diz: eu não sei, eu tenho vontade de algo que seja doce, mas ao mesmo tempo salgado, e um pouquinho azedo. E ele diz: o que você quer dizer com isso? E ela diz: eu estou com vontade de alguma coisa que eu não sei o que é. Nessas horas dá vontade de sair correndo, porque você tem em casa uma mulher grávida que tem vontade de algo que ela não sabe o que é, ação de descobrir e suprir a vontade dela, né? Dá vontade de sair correndo nessas horas. Aí o homem de Deus ele ora e Deus revela: faz isso, faz aquilo. Mas tem horas que a vontade da mulher grávida é algo que precisa sair de madrugada, é algo que precisa gastar tempo, é algo que precisa gastar dinheiro, é algo que precisa ser conquistado até mesmo. E da mesma maneira com Deus. Qual é a vontade de Deus? Será que eu e você temos deitado o ouvido no colo, no coração de Deus, o suficiente para ouvir a vontade de Deus? Por exemplo, vocês acham que era a vontade de Deus que fosse passado essa foice matando tantas pessoas no mundo como estão morrendo atualmente? Eu não acredito que isso seja a vontade de Deus. Do Pai que eu conheço, não. Talvez essa seja a vontade de muitas outras pessoas ou deuses, mas do Senhor, não acredito. Eu não consigo enxergar dessa forma. Eu e você precisamos conversar com Deus, andar com Deus, conhecer as vontades de Deus, porque são normalmente as mesmas que as nossas. E Ele só está esperando a gente se conectar com Ele para que realize a sua e a nossa vontade. Deus gerou você pela palavra da verdade. É a palavra de Deus que cria homens, mulheres e tudo que há na terra. Aliás, a terra foi criada pela palavra de Deus. Se a palavra de Deus cria todas as coisas, quer dizer que Deus não precisa lutar, irmãos. Deus não precisa erguer uma espada, Deus não precisa estender um cajado, Deus não precisa levantar do trono. Deus, com uma única palavra, dá solução para tudo que você precisa. Só com o poder da palavra. Quem quer ter uma vida de poder, uma vida de transformação, uma vida acima da média, precisa desesperadamente conhecer a palavra de Deus. Precisa conhecer a palavra. Precisa conhecer a palavra, guardar a palavra e se tornar a palavra de Deus. A Bíblia tem tantos exemplos sobre colocar a palavra dentro do coração e da mente dos teus filhos, de manhã, quando sentar à mesa, pelo caminho, quando vai dormir. A Bíblia diz que é para nós colocarmos textos da palavra de Deus nos umbrais das portas, nas janelas. Tem o testemunho de uma pastora que, quando os filhos dela eram pequenos, ela pegava trechos da Bíblia Sagrada, textos fundamentais como este que nós lemos, textos fundamentais. Ela pegava, recortava os papeizinhos e colocava na casa, na altura onde as crianças enxergavam com os olhos antes deles saberem ler.
Os filhos andavam pelo quarto, pela casa, e eles viam textos bíblicos, e ela então dizia: está escrito, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, está escrito, Deus é bom, está escrito. E as crianças foram crescendo nesse ambiente da palavra, e se tornaram hoje grandes homens e mulheres de Deus. Por quê? Porque estão fundados na palavra de Deus. Se eu quero conhecer a Deus, e se eu quero ser esse plano de Deus perfeito, eu preciso conhecer a palavra. Segundo ponto: para que Deus nos fez? Para quê? Para que Deus nos fez? Está lá no texto que nós lemos, Tiago. Ele nos gerou para quê? Toda vez que você lê na Bíblia, para quê? Ele está definindo para que ele fez o que fez. Deus fez você porque ele tinha vontade, você é a vontade de Deus. Deus fez você pelo poder da sua palavra. Para quê? Para que você fosse como as primícias das suas criaturas. As primícias das suas criaturas. Para que o homem e a mulher se tornem o primeiro fruto de Deus. Sabe, amados, Deus criou a terra de Deus. Deus criou as árvores, isso não é fruto de Deus. Deus criou os mares, isso não é fruto de Deus. Deus criou o leão, não é fruto de Deus. Deus criou os animais dos mares, não é fruto de Deus. Deus fez você, e você é o fruto de Deus, a primícia do Senhor. Você foi feito à imagem e semelhança do Altíssimo. Você tem dentro do seu DNA não apenas a combinação dos seus pais terrenos, isso é o reino da terra. No reino dos céus, no seu DNA, há uma unção sobrenatural de Deus que determina quem você é. Aleluia. Foi Deus quem colocou isso em você. E é gostoso esse texto, ele é maravilhoso, porque ele nos motiva. Ele diz que nós somos primícias de Deus. Eu chego a voar, se deixar aqui daqui a pouco. Por quê? Porque quando eu entendo que eu sou uma primícia de Deus, eu entendo que eu sou o melhor de Deus, eu entendo que eu sou o mais bonito de Deus, eu entendo que eu sou o mais forte de Deus, eu entendo que eu sou o mais saudável de Deus, eu entendo que eu sou o melhor de Deus para essa terra. E assim é você é o melhor de Deus aqui na terra, o melhor de Deus. Aleluia. Sabe o que é primícia? Sabe o que é primícia? Primícia é quando Deus olha e tomar uma decisão entre 3, 4 coisas. Deus tem que salvar uma árvore, Deus tem que salvar um animal, Deus tem que salvar um animal do mar, e Deus tem que salvar uma edificação, um dinheiro, uma construção. Deus olha tudo isso e Ele diz: o meu filho é a minha primícia. Você é a primícia de Deus. Quando Ele toma uma decisão, Ele escolhe você em primeiro lugar. Aleluia, aleluia. Isso é primícia de Deus. Isso é primícia. Eu queria que vocês todos estivessem aqui e falassem assim: eu sou primícia de Deus. Eu sou prioridade de Deus. Quando Deus acorda, se é que Ele dorme, a primeira coisa que Ele vê é você. Pastor, mas eu tenho errado. Pastor, mas eu tenho pecado. Pastor, mas me falta isso. Ele continua vendo você, porque Jesus conquistou tudo para você. Você é primícia. A primeira coisa que Deus luta, mesmo sendo o Senhor do universo, não é o equilíbrio da terra, é você. Aleluia. Agora, nessa terra está cheia de ladrões, dentro de nós e fora. Eu lembro quando fiz faculdade de administração de empresas, estudávamos uma matéria chamada recursos humanos. Gestão de recursos humanos. É bonito, né? Científico. Eles ensinavam como você cuidar das pessoas e qual era o valor que cada pessoa tinha dentro da empresa ou da organização.
Agora, vamos pensar o seguinte: determina o seu valor, ela está quebrando um princípio do reino, porque quem determina o seu valor é o Pai das luzes, é o Senhor dos exércitos. Não é uma empresa, não é uma pessoa, não é um pensamento, e muito menos os demônios mentirosos que ficam soprando conversas fiadas e mentiras no seu ouvido. Quem determina o seu valor é o Deus que fez você pela sua vontade. Quer saber o seu valor? Fale com Deus que fez você. Quer saber quanto você vale hoje? Quer saber se você vale o salário que você ganha, a formação que você tem, o preparo que você tem? Esqueça tudo isso. Pergunte a Deus. Fale com Ele. Fale com Ele o quanto você vale, e você vai descobrir que você vale o Filho único que Ele tinha, o perfeito, o imaculável, aquele que nunca pecou, aquele que deu a vida por você, derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Sabe, irmãos, a gente às vezes precisa. A gente precisa, porque a gente vive no mundo. A gente precisa que alguém chegue e fale: nossa, como ficou gostoso o seu arroz. Vai uma dica aos irmãos aqui, maridos: mesmo que o arroz da tua esposa seja ruim, seja profeta e diga: que arroz maravilhoso, nem que seja profético. Mulheres, talvez você pede para o teu marido fazer alguma coisa em casa, nem que fique ruim, seja profeta, diga: ficou bom, mas elogie, porque ele merece, ele precisa. Agora, quando eu e você estamos na presença, vamos à presença, sabe o que acontece? Na presença a gente descobre o nosso valor diante do Rei, e esse valor é inestimável. Esse valor faz a gente virar, transformar, mudar, alcançar, e mais além do que todas as coisas. Você é o melhor de Deus, e Deus prioriza a sua vida. Se entregue ao único que te prioriza, o Rei dos Reis. Certa vez uma moça falou assim: pastor, estou namorando, e o meu namorado, estamos juntos há muito tempo, e ele me pediu uma prova de amor. Você sabe o que era, não precisa eu falar. Quem ama, dá, não pede provas. Se aquela moça conhecesse a Deus no íntimo do Senhor, ela saberia o seu valor em Deus, e ela não precisava provar para ninguém quanto ela vale, não precisava provar para ninguém nada. Se um homem ama uma mulher, o princípio do amor é entregar a vida, é dar a vida, e não cobrar ou pedir algo. Foi assim com Deus, foi assim com Jesus, foi assim com os profetas, é assim até os dias de hoje. Você quer saber se alguém ama você? Você precisa saber o quanto ela está disposta a entregar a vida pela sua vida. Você vai se surpreender, porque há pessoas que você às vezes nem acha que te amam de verdade, e vai descobrir que essas pessoas morreriam por você. O amor perfeito lança fora os seus próprios valores em virtude do próximo. Mas eu só posso amar alguém de verdade, de fato, quando eu amo a Deus. Quando os pastores dizem assim: olha, procure namorar cristãos, não é porque eles são legalistas, ou porque o pastor é antiquado. Não tem nada a ver com isso. É porque a gente sabe que a única pessoa capaz de amar de fato alguém é quem já se sentiu e sabe que é amado por Deus. E só um cristão de verdade sabe que é amado por Deus, porque está cheio de gente na igreja sem saber e sem receber
o amor de Deus de fato e de verdade. Ainda não recebeu. Há pessoas na igreja que se sentem culpadas, envergonhadas, humilhadas. Há pessoas que vão para a igreja, não vai pagar nunca, irmãos. Nunca um ser humano é capaz de pagar pelos seus pecados, mas o ser Jesus celestial já veio e pagou na cruz por todos os nossos pecados. Então, quando nos escondemos nele, recebemos o amor de Deus, e só depois de receber o amor de Deus, somos capazes de amar alguém. Por isso que Jesus falou: ame a Deus primeiro e depois o próximo. Lembrando que amor não é sentimento, amor é decisão, é escolha e é trabalho. Terceiro e último ponto: como alcançar esta vida que Deus preparou para nós. Como alcançar então, pastor? Já que eu sou a vontade de Deus, já que fui gerado pela palavra de Deus, já que eu sou a prioridade de Deus, já que eu tenho o DNA de Deus, como então alcançar este propósito? Está no texto que a gente leu, né, irmãos? Está dito ali o que tem contido no propósito. Primeiro versículo, Tiago 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra e nem variação. A palavra dádiva, eu fui pesquisar um pouquinho, significa ato ou efeito de dar espontaneamente algo de valor, um presente, uma oferta, um mimo, um brinde. Toda oferta vem de Deus, todo presente vem de Deus, toda dádiva vem de Deus. Agora, é possível a gente estar com Deus e não usufruir da boa dádiva? É possível a gente estar na casa de Deus, estar debaixo da graça de Deus e não usufruir das boas dádivas de Deus? Lucas capítulo 15, versículo 31. Lembra da história do filho pródigo? O filho pródigo foi embora, o mais velho ficou na casa do pai. E o que o pai disse para ele? O pai disse para ele: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. O filho mais velho aproveitava das coisas? A Bíblia diz que o filho mais velho trabalhava como escravo, se dedicava como um servo, mas não vivia como um filho. Sabe como que eu chamo isso, irmãos? Religião. Trabalho para Deus como se fosse um escravo, sirvo a Deus como servo, mas não usufruo das boas dádivas. Porque o pai disse: todas as coisas são tuas. Ele ficou enciumado porque o pai matou o novilho gordo, sendo que o novilho podia ser morto por ele a hora que ele quisesse. Vou dar um exemplo. Imagine que alguém pega o número da sua conta corrente e deposita $1 milhão. Amém. $1 milhão, coloca na sua conta corrente. Poupança. Querem que eu dê o número aqui também já? Agência 3322. Alguém deposita $1 milhão na sua conta, mas você não vai no banco, não usa o cartão e não pega o dinheiro. Tem acesso, mas não usa.
está debaixo da graça, mas não pega as dádivas da graça. Isso é possível, irmãos. Às vezes a gente acorda preocupado, porque eu tenho que pagar, porque eu tenho que conquistar, porque eu tenho que correr, porque está todo mundo correndo, eu tenho que correr também. Você não tem que correr, você não tem que pagar, você não tem que ficar desesperado, você tem que dobrar o seu joelho e dizer: Pai, eu quero essa boa dádiva para eu resolver isso aqui. É assim que funciona. É assim que funciona. A missionária grávida, e em casa, louca de vontade de comer uma carne moída. Não sei porque estou falando dentro de grávidas. Acho que estou grávido espiritualmente. Essa igreja vai ter muitos filhos. Em nome de Jesus. A missionária, ela com vontade de comer carne moída. Carne moída. Ela então chama o missionário e diz: marido, eu tenho desejo de carne moída. E o marido diz: não tenho dinheiro. Não tem dinheiro. E ela diz: mas eu quero, eu preciso, a criança está com vontade. E ele diz: não tenho dinheiro. E eles lembram que toda boa dádiva vem descendo. Nessa noite eu profetizo sobre a tua vida, a tua casa, o teu emprego, a tua empresa, o teu casamento, que está descendo boas dádivas no nome de Jesus. Aleluia. E aí aqueles dois oram. Vamos orar então. E um casal, amigos, está passando numa cidade perto, e o casal para o carro no posto, e o Espírito Santo vai naquele homem e diz: vá até o supermercado da próxima cidade, faça uma compra, no meio dessa compra, coloque 2 quilos, não lembro bem a quantidade, de carne moída, tem que ser de primeira, moída na hora, da tal carne, e leve na outra cidade, que não eram os planos dele passar por lá, e entregue na casa do fulano. E aquele outro casal faz tudo isso, e chega lá e bate a campainha e entrega na porta, e o homem diz: moça, Deus mandou entregar esse pacote especialmente para você, 2 quilos e pouco da carne que a mulher tinha desejo de comer naquele dia, recebeu na sua casa, porque toda boa dádiva está descendo as luzes. Às vezes a gente esquece de orar, às vezes a gente corre tanto e nem pede para o Pai. Às vezes a gente até confunde o Pai Celestial com o Pai terreno. O Pai Celestial não é o Pai terreno. O Pai Celestial tem toda a boa dádiva e todo o dom perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. O texto continua dizendo: todo o dom perfeito. O dom perfeito. Você precisa ler Romanos capítulo 12. Você precisa ler Efésios capítulo 4. E você precisa ler 1 Coríntios capítulo 12, para descobrir os dons que existem na Bíblia. Estão todos lá. Estão todos lá. Isso é importante. E você precisa saber qual é o seu dom dentro deles. Quem sabe você é um advogado, um médico, dentro da área do seu trabalho, é um dom que Deus te deu. Um músico, um cantor, uma cantora, Deus te deu um dom, e Ele usa, e Ele quer que você use o dom para a glória dEle. Seja cantando, tocando, dançando, trabalhando, ganhando, emprestando, investindo, seja qual for o dom. Agora, se você for um filho daqueles mais guloso, você deve orar pedindo novos dons para Deus. Se você tiver ousadia essa semana, tire um tempo e diga: Deus, eu tenho o dom de ensinar, mas eu também queria ter o dom de profetizar. Eu tenho o dom de tocar o baixo, mas eu queria também tocar o teclado. Me dá dom, me dá dom, me dá dom. Deus vai olhar para você e vai dizer: puxa, está descendo. Dom perfeito vem de Deus. Ele pode te dar.
Ele pode te dar. Dom para trabalhar com materiais, dom para criar negócios, Ele pode te dar. Sabe, irmãos, eu conheço alguns empresários, e empresário tem uma cabeça acelerada. Ele olha assim um pacote de açúcar e ele já imagina: se eu pegar isso aqui, dividir em pacotes menores, fazer um algodão doce, eu vou vender, vou ganhar tanto. Vai acelerando, ele já sai fazendo. Sendo que às vezes Deus espera, como um pai de amor, que você veja e enxergue a oportunidade, mas antes de fazer, você vá ao Senhor em oração e diga: Deus, que tem todos os dons perfeitos e faz descer, me mostra qual é o percurso, o caminho, o processo, e Deus vai te revelar. Deus vai fazer você uma pessoa próspera, Deus vai fazer de você uma pessoa sábia. Vai com calma. Sabe por que a gente é apressado? Porque a gente pensa que vai morrer amanhã, mas Deus tem a eternidade inteira, e os filhos dele também, né? Os filhos dele também. 1 Pedro 4,10 diz assim: cada um exerça o dom que recebeu de Deus para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em sua múltipla forma. Aqui tem alguns segredos. Deus dá dom, o cara usa, serve os outros, Deus acrescenta. Usa, serve os outros, Deus acrescenta. Usa outros, Deus acrescenta. Usa, serve os outros, Deus acrescenta. Usa, não serve os outros, Deus espera. Usa, não serve os outros, Deus segura. Usa, não serve os outros, Deus fica observando. Por quê? Porque você recebeu o dom perfeito de Deus para servir as pessoas. O mais maravilhoso dessa vida de serviço, sabe o que é? É que cada vez que a gente vai servir alguém, Deus nos serve sem a gente merecer. Deus nos serve. A gente recebe coisas do Pai que nem espera, e nem pediu, mas Ele nos dá. Peça a Deus para descobrir o seu dom perfeito. Peça a Deus ousadamente mais dons perfeitos. Ele está distribuindo dons, e nestes dias mais do que nunca, Deus quer um exército na terra para vencer Satanás e pregoar a boa palavra de Jesus, que Ele está às portas. Deus está levantando pessoas para curar, para libertar, para anunciar a Cristo e para preparar a volta do Senhor. É tempo de receber dons perfeitos de Deus, e esses dons vêm descendo do Pai das luzes. Tiago define Deus aqui, irmãos, e a vida cristã. Olha só, Tiago chama Deus de Pai. Tiago cancela. Tiago não cancela. Tiago, ele define o tipo de relacionamento que nós devemos ter com Deus: filho e pai. Filho e pai. Ele é um pai de amor. Ele é um pai infinito em misericórdia. Ele é um pai bondoso. Ele é um pai presente. Ele é um pai onipotente. Ele é um pai que tem uma fonte inesgotável de todo tipo de recurso. Ele é um pai que a vontade dele era você. Quem sabe você nasceu de um pai que não tinha tanta vontade de ter você, mas o fato de um pai que não tinha tanta vontade de ter você ter sido contemplado nessa terra como seu pai, não anula o fato de você ser a vontade de Deus. Você é filho do Altíssimo, e o pai ama você, e o pai quer estar com você. Sabe, o pai às vezes quer olhar você dormindo. Eu já fui orar e caí no sono. Não sei se tem alguém que parece comigo aqui, da equipe. Os que estão em casa não posso ver. Não vejo a hora, irmãos, da tecnologia melhorar. Está muito ultrapassada.
Tecnologia está muito atrasada. Sabe qual que é a minha visão de pastor? A minha visão de pastor é que eu estaria aqui pregando, e aqui estaria um telão aparecendo todas as pessoas que estivessem na sua casa, e eu estivesse vendo vocês lá no sofá de pijama, jantando, assistindo esse culto, aleluia. Isso era tecnologia, não esse negócio de eu falar aqui e não ver as pessoas. Tecnologia ultrapassada, não é, Vinícius? Vamos melhorar isso aí. Cadê os crentes para inventar isso aí? Sabe, já fui orar e caí no sono, acordei me sentindo culpado, falei, meu Deus, não aguentei orar 1 hora. Sabe o que Deus fez naquele dia? O Espírito Santo olhou para mim, deu risada, falou para mim, ó quem está te olhando, o Pai Celestial vela pelo teu sono, e olhava enquanto você estava dormindo, vendo quando você estava cansado, e te renovando as forças. Deus não está preocupado com o seu sacrifício, Ele está preocupado com a sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Aleluia. Brilhe, descendo do Pai. Tenha Deus como seu Pai. Comece a se relacionar com Deus como Pai. Fale com Ele como Pai. Olhe para Ele como Pai. Leia a Bíblia e enxergue o seu Pai na Bíblia. E você então vai desfrutar dessas coisas todas e viver a vida que Deus tem, cumprindo o propósito de Deus para você, no nome de Jesus. E Ele diz que o Pai das luzes não é um pai qualquer. Se nós apagarmos tudo aqui, nesse momento, nós vamos ficar no escuro e não vamos enxergar. Mas toda luz vem de Deus. Nele não há trevas. Jesus é a luz do mundo, e eu e você somos luz para esse mundo. Pai é luz. O filho, nosso irmão mais velho é luz, você é luz. Temos para brilhar. Para concluir essa palavra, o texto diz que em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Deus não tem sombra. Como assim, pastor? Deus não tem sombra, irmãos. Eu tenho sombra. Por quê? Porque o universo, as galáxias estão em movimento. Tiago era meio, se fosse nos dias de hoje, quem estuda os planetas é o quê? Astrólogo, é isso? Tiago era meio voltado para a astrologia. Então ele escreve que Deus não há variação de sombra. Por quê? Porque a sombra é resultado da influência de mudança, e Deus é imutável. O que Ele disse se cumpre, o que Ele promete acontece, quando Ele quer as coisas fluem. Não tem mudança em Deus. Eu mudo, você muda, Ele não. Eu mudo, a palavra de Deus permanece para sempre. Se essa noite nós estivéssemos aqui falando de algum filósofo, de algum sociólogo, poderíamos dizer, ele até começou assim, mas mudou. Não, com certeza, boa parte de nós não ia querer seguir alguém que muda. Deus não muda. Deus é imutável. Parte da essência de Deus, mudanças. As coisas que Deus faz mudam, mas Ele não. E a Bíblia diz que Ele é amor, que Ele é misericórdia, que Ele é o Pai que ama e quer todas as coisas melhores possíveis para os seus filhos. Eu até anotei uma frase aqui do Filo, um filósofo judeu do 1º século, que ele fez um argumento, fazendo um contraste entre o Deus e a sua criação. Filo diz assim: toda coisa criada deve necessariamente sofrer mudanças, pois esta é a sua propriedade, mesmo que a imutabilidade seja propriedade de Deus. Toda coisa criada sofre mudança, Deus não. E é a esse Deus que não muda que eu quero te convidar essa noite a fazer esta oração. É a esse Deus que é Pai que eu quero te convidar a entregar a sua vida. É esse Deus que é o soberano que eu quero te convidar a depender para toda a eternidade.
Se você puder fechar os seus olhos, aonde você estiver, eu quero orar por você. Algo que o Senhor colocou no meu coração. Sabe o que é uma boa dádiva? Uma boa dádiva é um novo rim que Deus está colocando na vida de uma pessoa agora. No nome de Jesus eu profetizo que sobre esse corpo esteja sendo ativado um rim novo, que venha descendo do Pai das luzes, em nome de Jesus. Deus, eu oro, nós oramos a Tua palavra, que neste momento cada um dos nossos amados ouvintes possa receber a Jesus na sua vida, ou ainda ampliar o espaço e a influência de Jesus nos seus corações, que Jesus possa habitar e transformar as suas vidas conforme a sua vontade, e que venha descendo agora, direto do Pai das luzes, toda boa dádiva, do dom perfeito, que nos fazem ser tudo que Deus sonhou para cada um de nós, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus.